E se eu te dissesse que a birra do seu filho não é apenas sobre ele? Quando você grita, perde o controle ou sente uma culpa depois, o que está reagindo não é aquela mãe adulta e consciente, mas aquela criança, muitas vezes ferida, que ainda vive dentro de você. Hoje eu quero te guiar por um caminho de cura, sobre o que acontece dentro de nós quando parece que os nossos filhos estão nos desafiando. E como olhar para isso com mais consciência pode mudar totalmente a dinâmica da sua casa. Se você é nova por aqui, eu sou a Maria Isabel da Rosa, psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil e criadora do método O Código Invisível da Infância. Além da ciência, trago comigo um olhar integral sobre o desenvolvimento humano, o que possibilita ampliar o nosso olhar para a infância e até para nós mesmos. Porque o desenvolvimento infantil ele começa dentro de cada mãe, no corpo, nas emoções e no campo energético que ela sustenta. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu quero te perguntar: você já percebeu como existem algumas situações com o seu filho que parece que te desestruturam completamente, enquanto tem outras mães que lidam com situações parecidas com muito mais leveza? Parece que para elas é mais fácil. Na verdade, isso acontece porque cada mãe reage a situações a partir da sua própria história emocional. E os comportamentos dos nossos filhos são, muitas vezes, um espelho perfeito daquilo que precisa ser visto dentro de nós. Muitas mães chegam até mim aqui no consultório e me dizem: Maria Isabel, eu juro, eu não queria gritar. Mas parece que às vezes eu simplesmente perco a cabeça e eu não consigo me controlar. E tudo isso é muito real. E são nesses momentos que eu sempre trago a consciência de que não é o seu filho que está te tirando do eixo. Não é nada contra você. É a sua própria história se manifestando. Quando a criança faz birra, chora, grita, teima ou se atira no chão e o nosso corpo automaticamente reage, não ao que está acontecendo ali, naquele momento, mas talvez a algo muito mais antigo que ficou guardado, registrado em algum lugar. Talvez aquela sensação de não ter sido vista ou a lembrança inconsciente de que quando ela mesma chorava, ela não era acolhida. E aí a birra se torna apenas um gatilho. Porque o que realmente dói é o eco daquela dor que ainda vive dentro de nós. Por isso que nós reagimos de forma diferente em diferentes situações. A ciência tem nos mostrado que as emoções e as experiências vividas por uma geração podem sim influenciar as gerações seguintes. É o que a epigenética, o ramo da biologia que estuda como o ambiente e as experiências modulam as expressões dos nossos genes, vem comprovando nas últimas décadas. Diferente do que se pensava alguns anos atrás, não é apenas o DNA que herdamos dos nossos pais, mas também a forma como esse DNA é ativado ou silenciado por causa das experiências que eles viveram. Traumas intensos como medo, abandono, rejeição, perda, guerras, abusos, enfim, uma infinidade de possibilidades, ou até aquelas privações mais afetivas, deixam marcas químicas nas nossas células, conhecidas também como metilações. E essas metilações funcionam como pequenas etiquetas que dizem para o nosso corpo quais são os genes que devem ser ativados ou então desativados. E o mais impressionante disso é que essas marcas podem ser transmitidas também para as gerações seguintes. Um dos estudos mais marcantes foi conduzido por cientistas da Emory University lá em 2013. E olha só o que eles fizeram. Eles expuseram ratos a um cheiro bem específico. Se eu não me engano, era algum aroma de flor, de laranjeira, cerejeira, eu não lembro exatamente, mas era um cheirinho bem gostoso.
Mas ao mesmo tempo que eles liberavam esse aroma, eles aplicavam nos ratos pequenos choques elétricos. E depois de algumas repetições, os ratos começaram a sentir muito medo, só de sentir o cheiro, sem mesmo levar nenhum choque. O surpreendente veio depois, porque as crias desses ratos e até mesmo os netos desses ratos que nunca haviam recebido nenhum choque, também reagiam com medo quando expostos ao mesmo aroma. E ao analisar o DNA desses ratos, os cientistas descobriram alterações químicas nos genes ligados ao olfato e ao medo. Isso significa que a nossa memória emocional, que a memória emocional daquele trauma foi biologicamente transmitida. E esse estudo foi o primeiro a comprovar em laboratório que o medo pode sim ser herdado. E que uma experiência dolorosa vivida por uma geração pode literalmente se tornar uma herança celular nas nossas células. Mas é interessante porque esse fenômeno ele não acontece só nos animais. Em 2015, uma pesquisadora da Mount Sinai Hospital, lá em Nova York, estudou filhos de sobreviventes do Holocausto e comparou o seu DNA com o de pessoas sem esse histórico familiar. O que ela descobriu foi muito impressionante. Esses descendentes apresentavam alterações epigenéticas nos mesmos genes ligados à resposta ao estresse e ao cortisol, que é o hormônio responsável por regular como nós reagimos ao medo e à ameaça. Em outras palavras, talvez de uma forma um pouco mais simples, os filhos herdaram a vulnerabilidade ao estresse e à ansiedade vivida pelos pais, mesmo sem terem passado pelas mesmas experiências. Isso explica porque muitas pessoas sentem ansiedade, medo, culpa ou talvez uma necessidade de sobrevivência sem entender de onde isso realmente vem. Elas estão muitas vezes vivendo ecos de histórias que não são suas. E aqui no consultório eu vejo todos os dias de uma maneira muito clara quando as famílias chegam até mim e compartilham as suas histórias. Isso aparece de formas muito sutis, mas que quando a gente está atento, a gente pode perceber isso. E aí eu quero te trazer alguns exemplos que você também pode se identificar talvez com algum deles. E um dos exemplos mais comuns é aquela mãe que sente um pânico, ela sente um pavor quando o filho se afasta, mesmo sabendo que aquele filho está seguro. Ela não consegue controlar aquele sentimento. Ou então, aquela mãe que simplesmente não suporta ouvir um filho chorar, porque dentro dela, o choro é sinônimo de abandono. Ou ainda tem aquela mãe que entra em desespero quando o filho comete algum erro, porque ela carrega inconscientemente uma herança de exigência ou culpa que foi transmitida através das gerações. E essas reações, elas não são escolhas, elas não são conscientes. Elas acontecem de forma automática, porque o corpo lembra, mesmo sem saber explicar, de forma consciente. Nós herdamos os traumas não resolvidos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, da mesma forma que a gente herda a cor dos nossos olhos, a nossa estatura, a cor do nosso cabelo. Então, quando o teu filho grita, chora, o teu cérebro pode estar apenas revivendo uma dor antiga, que talvez seja sua, talvez seja de alguém que veio antes, e reagindo como se precisasse se defender de novo. Entender isso não é um motivo para que você se sinta culpada, nem muito menos que busque culpados no seu sistema familiar. Mas é um convite à consciência e à transformação. Porque se o trauma pode ser herdado, a cura também pode. E é importante a gente lembrar que nós também somos ancestrais de gerações que ainda virão.
Então, nós também somos responsáveis por escrever novas histórias. Quando você acolhe a emoção que surge, sem se julgar, sem reprimir, você começa automaticamente a interromper um ciclo. E toda vez que isso acontece, você pode escolher fazer diferente. Você pode escolher respirar, observar e também dizer para si mesmo: eu reconheço que essa emoção pode talvez não ser minha. E essa simples presença já cria novas conexões neurais e também epigenéticas. As práticas integrativas como Reiki, terapia somática, meditação ou a prática de respiração consciente ajudam o corpo a liberar essas memórias que ficaram congeladas, guardadas em algum lugar. Porque o trauma é armazenado no corpo e o corpo precisa sentir segurança para se reorganizar diante dessa informação. E há um ponto muito positivo nisso tudo. Assim como o medo se transmite, o amor e a presença também deixam marcas positivas no DNA. E a boa notícia é que a neuroplasticidade e a epigenética são reversíveis. Assim como as experiências deixam marcas, experiências de amor, de segurança e presença também reprogramam o nosso DNA. Cada vez que você acolhe o seu filho com calma, em vez de repetir o grito, cada vez que você respira antes de reagir ou cada vez que você abraça a sua própria dor com amor, você está reescrevendo o código emocional de toda a sua linhagem. Do ponto de vista da neurociência, o trauma não é aquilo que aconteceu com você, mas é o que aconteceu dentro de você por não ter sido acolhida quando algo muito difícil aconteceu. Então, o trauma não é o evento em si, mas a desconexão interior que a gente cria para sobreviver a ele. Quando uma criança vive algo muito doloroso, um grito, uma rejeição ou a sensação de não ser vista, e ela não tem um suporte emocional suficiente, o sistema nervoso dela aprende a se proteger pela desconexão. E essa desconexão lá atrás foi uma forma inteligente que ela encontrou de sobrevivência. Mas na idade adulta, quando algo desperta emoções muito parecidas, como a birra do filho, o choro, o corpo reage como se ele estivesse em perigo de novo. O cérebro ativa os mesmos mecanismos de defesa lá do passado. Ele se prepara para lutar, para fugir, ou então ele congela. Por isso, quando você perde a cabeça com o seu filho, não é fraqueza. Você não é uma mãe ruim. É o seu corpo dizendo que ainda está tentando se proteger de algo que doeu lá na tua infância. E o mais bonito é que o corpo também sabe como se curar. Ele só precisa sentir segurança de novo. E para que isso aconteça, a linguagem da regulação se chama presença-segurança. A segurança relacional. A sensação de ser visto, ouvido e aceito exatamente como se é. E essa segurança ela não nasce das palavras certas, mas da presença emocional verdadeira. Quando uma mãe respira fundo, desacelera o tom de voz e olha nos olhos dos filhos, ela está enviando uma mensagem silenciosa para o cérebro da criança. É como se ela dissesse: você está seguro, porque eu estou aqui. Isso ativa o sistema parasimpático, que é o sistema responsável por acalmar o nosso corpo e restaurar o nosso equilíbrio. Em termos mais simples, o ritmo cardíaco desacelera, o cortisol, que é o hormônio do estresse, diminui e o corpo volta a funcionar em um modo de conexão e não de sobrevivência. E aqui está algo mágico e que é extremamente profundo, porque o cérebro da criança se regula no ritmo do cérebro da mãe, porque a autorregulação é aprendida primeiro na corregulação.
Isso significa que a criança não aprende a se acalmar sozinha. Ela aprende observando e sentindo a calma do adulto que acolhe. A presença da mãe, através do olhar, do toque, da voz, da respiração, é o primeiro ambiente neurobiológico onde o cérebro do seu filho aprende a se reorganizar. E cada vez que você se regula, você oferece a ele uma nova experiência, a de que o mundo pode ser seguro, mesmo quando há frustração, choro ou conflito. É o corpo reaprendendo, através do vínculo, que é possível sentir e continuar pertencendo. Quando seu filho tem uma crise e você consegue respirar antes de reagir, quando você acolhe sem precisar resolver tudo de imediato, o corpo dele aprende algo que talvez o seu não tenha aprendido lá atrás, que é possível sentir e continuar sendo amado. E nesse instante você não está apenas educando seu filho, você está curando duas infâncias ao mesmo tempo, a dele e a sua. Eu me lembro de uma mãe aqui no consultório que sempre perdia o controle quando o filho fazia birra, principalmente na hora de comer. E ao trabalhar comigo, ela lembrou que quando ela era criança, ela era obrigada a comer muitas vezes chorando, enquanto o pai gritava em volta dela. Então, cada vez que o filho se recusava a comer, o corpo dela revivia aquele medo. E não tinha nada a ver com aquela cena com o filho. Era sobre uma menininha de 5 anos que ainda vivia dentro dela e esperava ser acolhida. Quando ela trouxe consciência e o amor para essa memória, algo magicamente se transformou. Ela começou a respirar antes de reagir. E o filho, aos poucos, parou de repetir aquela cena. Porque aí a criança não precisa mais mostrar aquilo que a mãe decidiu olhar. E agora eu quero te convidar para fechar os teus olhos por alguns instantes e respirar profundamente. E trazer à tua mente uma cena recente em que talvez você reagiu com o seu filho e depois se sentiu culpado. Sinta no teu corpo essas emoções. Traz para tua consciência sem julgamentos. Apenas observe. Agora imagine que atrás de você estão os teus pais, teus avós e todos aqueles que foram vindo antes de você. Visualize uma corrente de amor que te conecta a todos eles. E repita mentalmente comigo. Queridos ancestrais, eu vejo a dor que vocês carregaram. E eu honro tudo aquilo que vocês viveram. Mas agora eu escolho seguir leve. Eu devolvo o que não é meu. Eu devolvo o que não é meu e fico apenas com o amor. Respira fundo, vai sentindo o teu corpo abrindo espaço para algo novo. Esse é o início da cura, quando a consciência encontra espaço para o amor. Quando você começa a olhar para as tuas reações com amor e não com culpa, a parentalidade deixa de ser sobre controle e se torna algo mais consciente. A birra, ela deixa de ser aquele problema e passa a ser um portal. E cada vez que você acolhe a sua própria criança interior, uma nova história começa. Não só para você, mas para toda a sua linhagem. Porque curar a si mesmo é o maior ato de amor que uma mãe pode oferecer para um filho. E se essa aula hoje tocou o seu coração, eu te convido a assistir a próxima aula da semana que vem, que é sobre a nova linguagem da mãe que cura. E se você sente que é a hora de mergulhar um pouquinho mais fundo nessa jornada, conheça o meu curso,
o código para destravar o desenvolvimento infantil. Lá eu te guio passo a passo na prática por esse caminho de cura e de reconexão. O link tá aqui na descrição e eu vejo vocês lá.